Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Atos. Eu quero ler um texto com você para nós darmos início ao nosso último episódio dessa série Coxa de Retalhos, especial séries de TV. Atos capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 16. Atos 17, do 16 ao 31. Deus tem falado conosco ao longo desses fins de semana e tenho certeza que hoje não será diferente, né? Nós queremos que Deus está aqui nesse lugar e Ele tem algo novo para os nossos corações, amém? Atos capítulo 17, versículo 16, diz assim: Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus, e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Paulo também debateu com alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles lhes perguntaram: o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram: parece estar falando de deuses estrangeiros. Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram: pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que elas significam. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu aos membros: homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de quem lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo, e supre cada necessidade. De um só homem, ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns de seus próprios poetas. Somos descendência dele. E por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra, projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora ele ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Se você pode, feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos, podendo adorar o teu santo e maravilhoso nome. Obrigado, ó Deus, por nos reunir, por nos trazer, ó Deus, obrigado por nos convocar dentro deste santo chamado do teu povo santo. Nós te louvamos nessa noite com o nosso coração grato, porque sabemos que o Senhor tem algo especial para nós aqui nesse lugar. Fale conosco, ó Deus, através da Sagrada Escritura, que através, ó Pai querido, desta série, nossos corações possam ser cheios da plenitude do conhecimento do Senhor. E onde quer que esse áudio venha chegar, que chegue também ali a palavra, a doce voz do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém. Nós vamos terminar a nossa série hoje
né, a nossa série Coxa de Retalhos. Como nós estávamos comentando, nós passamos aí por 3 séries de TV ao longo desse último mês, né, 4 fins de semana. Nós vimos lá em Friends um pouco da graça comum, né, quando nós estudamos em Romanos a assinatura de Deus, a qual ele coloca na sua criação. A assinatura de Deus através daquilo que ele fez e através daquilo que existe. Nós vimos lá em Todo Mundo Odeia o Chris os atributos invisíveis de Deus. Nós vimos como esse Deus estabeleceu um roteiro da criação. Isso através da família proposta, né? Através de cada Rochelle e de cada Julius, né? Através de cada uma das nossas amizades. E na semana passada, através da série The Game of Thrones, nós conseguimos estabelecer um parâmetro entre aquilo que é santo e o sagrado, né? E nessa forma, estudando lá em Apocalipse, nós vimos um pouco sobre o significado e a beleza da arte e vimos que aquele aspecto, né, do santo e do profano, ele é muito relativo quando nós utilizamos a arte, né? Seja a arte através de uma pintura, através de uma série de TV, através de um filme que você assiste no cinema, sendo isso como um veículo para transmitir a cosmovisão que nós temos. O que é a cosmovisão cristã? A cosmovisão cristã é a forma com a qual nós olhamos para as coisas que existem e enxergamos Deus nessas coisas. Eu dei um exemplo esses dias pro Jonatas, o irmão do Septímio, né? A gente estava aqui no final conversando sobre cosmovisão. Eu falei para ele assim: olha, a cosmovisão cristã é como um óculos que você coloca para enxergar as coisas. Se você pega um óculos que tem lente azul e coloca, tudo aquilo que você vai enxergar vai ter cor azul. Se você pega um óculos cor-de-rosa, tudo aquilo que você enxergar, você vai olhar para o céu, ele vai estar cor-de-rosa. Assim é a cosmovisão cristã. A cosmovisão é um óculos que nós colocamos para enxergarmos todas as coisas baseado naquilo que nós entendemos como criação de Deus. Francis Schaeffer, ele fala bastante sobre cosmovisão, principalmente naquelas literaturas que eu mostrei para vocês na semana passada e na semana retrasada. E ele estabelece essa questão da cosmovisão de 2 formas: imperfeição e plenitude. O que é imperfeição e plenitude que nós enxergamos através da nossa cosmovisão, através do nosso olhar cristão? A imperfeição, ela está diretamente relacionada com a revolta do homem diante de Deus. Essa revolta tem o seu simbolismo no pecado inicial de Adão. Através do pecado, o mundo se tornou imperfeito e, consequentemente, rebelde. Nós enxergamos o mundo dessa forma, um mundo caído, um mundo depravado, a partir do pecado do primeiro homem, que foi Adão. E nós, como descendência desse Adão, acabamos herdando tudo isso. De um outro lado, a nossa cosmovisão cristã, ela também enxerga o mundo como a plenitude do propósito da vida. Isto é, a existência de Deus que transforma tudo num verdadeiro absurdo, né? Aquela frase, creio porque é absurdo. As coisas de Deus, elas são absurdas. A criação, o poder, a excelência com a qual Deus propôs toda a criação e principalmente essa metafísica que mostra Deus, né, em cada detalhe dentro de todas as coisas. Além dessa metafísica, nós temos também a moral, a moralidade proposta por Deus. E essa moral proposta por Deus, que existe dentro de cada um de nós, ela é parte do caráter de Deus. Deus, em seu caráter, estabeleceu uma moral. E Deus não precisa falar para nós o que é essa moral. Como criaturas que somos, criados à imagem e semelhança de Deus, nós herdamos essa moral. É por isso que quando você começa a assistir uma coisa que é imoral, rapidamente você sente o quê? Um peso no seu coração e fala: eu vou desligar isso, eu não vou acessar essa página, eu não vou seguir isso, porque isso é imoral. Essa é a nossa cosmovisão, que nos faz, através desses 2 parâmetros, da plenitude e da imperfeição, entendermos todo o contexto do mundo que foi criado. Bom, dito isso, o texto que nós lemos nos mostra Paulo em Atenas, o apóstolo Paulo em Atenas. E não sei se você prestou atenção, mas talvez esse aqui é um dos momentos mais interessantes e mais artísticos de Paulo, né? Nós vimos que lá em Romanos, Paulo fala dos atributos invisíveis de Deus, mas aqui nós observamos assim algo fantástico.
não apenas pela pregação de Paulo. Lembra que eu disse que a pregação é uma arte? É por isso que, na minha visão, nenhum pregador deveria cobrar para pregar, porque nós, a partir do momento que nós usamos o dom de pregar e usufruímos disso como um capital para o nosso benefício, nós estamos vendendo uma arte, vendendo um dom que Deus nos deu. Por isso a arte da pregação, ela tem que refletir o evangelho de forma gratuita, assim como foi nos dado. De graça recebeste, de graça daste, de graça dê, né? Paulo aqui em Atenas, quando ele chega e começa a observar todo aquele contexto, nós vimos aqui no versículo 16, que ele ficou indignado. Diz aqui que quando Paulo estava em Atenas, ele ficou indignado, por quê? Por ver aquele tanto de escultura espalhado por toda a cidade. Ele começa a olhar e começa a ver aquelas obras de artes. Mas aquelas obras de arte, quando ele olha com a cosmovisão dele, ele começa a ver que tinha alguma coisa errada. Porque aquelas obras artísticas estavam servindo para a adoração pagã daquele povo. E é por isso que ele fica indignado. Ele olha para aquilo ali e ele se revolta com a cultura daquele lugar. Porque ele fala, a cultura desse povo está fugindo aos princípios de Deus, está fugindo aos valores cristãos. Dentro desse contexto, ele não vira só um revoltado da internet. Você já viu os crentes revoltados da internet? Lá na internet ele é um leão, né? Mas quando chega na hora do vamos ver, ele é um gatinho. Não prega para ninguém na faculdade. O serviço dele, ninguém sabe que ele é cristão. Por quê? É o crentezinho meia boca, frajuto de internet, que só sabe mostrar a sua dita fé, entre aspas, atrás de um computador ou atrás de um teclado de um celular. Paulo não foi assim, não. Paulo não ficou revoltadinho e postou frase de efeito no Twitter dele, não. Pelo contrário, versículo 17 e 18 diz que Paulo, quando ele viu toda aquela situação, da cultura daquela cidade pervertida, ele foi até a sinagoga para debater com os judeus. E todos os dias ele ia ali. Ele entrava naquele lugar para entrar num debate mesmo, para provar, através da cosmovisão dele, aquilo que ele estava vendo no contexto daquela cidade. E o que eu acho mais fantástico e mais absurdo de tudo, absurdo no sentido assim maravilhoso, né? Paulo, ele não chega na sinagoga como qualquer um, não. E eu vou te falar uma coisa, tá? Não queira também dar um sabidão, não, porque o diabo ele também é esperto. E ele está prontinho para te passar uma vergonha. Principalmente se você não conhece a palavra da qual você está pregando. Se você quer defender o evangelho, se você quer fazer a defesa do evangelho, e você precisa fazer isso, né? A apologética é a disciplina que nós estudamos dentro da teologia, que significa defesa do evangelho. Todos nós precisamos ser apologetas. Isto é, todos nós precisamos defender o evangelho. Deus te chamou para isso, para defender o evangelho que você crê, para defender o evangelho que você acredita. Agora, você só defende algo baseado no seu intelecto e no seu conhecimento de causa, sim ou não? Né? Você vai comprar uma briga sem saber do que você está falando? E aí tem gente que por achar que leu 3 versículos, sabe 3 frases, aí ele fala lá, né? A única frase que ele sabe é aquela que nem é provada, que foi Einstein que disse, né? Que a ciência sem a fé é manca, a fé sem a ciência é cega. Aí chega com essas frases decoradas no ambiente acadêmico para querer defender a fé. Vai passar vergonha, vai passar vergonha. Paulo não tinha uma fé rasinha, não. Paulo sabia do que ele estava falando. Além de ser um grande estudioso, que cresceu lá aos pés de Gamaliel estudando, Paulo se inteirava. Paulo foi até Jerusalém para conhecer os apóstolos, para entender o que ele estava vivendo, qual era o chamado dele. Estude. Olha o que acontece aqui no versículo 18. Paulo debateu com alguns dos filósofos. Você já pensou se um professor de filosofia para com você e começa a te perguntar sobre a sua fé? Você vai passar vergonha ou você vai converter o filósofo? Você vai conseguir debater com um filósofo sobre a sua fé? Você vai conseguir explicar para um filósofo o que é a Trindade? Você conseguiria explicar para o filósofo o que é a base do cristianismo? Quais são os 3 principais fundamentos do cristianismo? Você saberia dar essa resposta para um filósofo, para um estudioso, que perguntasse para você assim, fé e ciência podem caminhar junto? Prove isso para mim.
É por isso que nós precisamos trabalhar a nossa intelectualidade. A defesa do cristianismo, ela precisa ter pressupostos inteligentes. É por isso que eu digo, você precisa ler bons livros, você precisa estudar a Bíblia com acurácia. Paulo, ele estava ali discutindo com os maiores daquela cidade. E você já pensou se ele passa vergonha ali? Como é que ele ia continuar pregando o evangelho? Além disso, Paulo, ele se utiliza da cosmovisão, pegando aquilo que estava na cultura deles. Olha que coisa maravilhosa. O que nós estamos fazendo dentro dessa série? Você já ouviu alguém falar que todo mundo odeia o Chris? Tinha coisa cristã lá dentro? Você já tinha ouvido falar que em Friends dava para você pegar um contexto cristão? Não. Por que nós estamos fazendo isso? Porque nós estamos fazendo exatamente o que Paulo fez aqui. Quando Paulo olha para todas aquelas obras de arte, aquelas esculturas, Paulo olha para aquilo ali e fala assim, eu posso usar isso para falar e apregoar a minha cosmovisão. Olha que coisa interessante. Da mesma forma que você, de agora em diante, vai poder conversar com alguém sobre The Game of Thrones e dar um exemplo para ele, falando, olha, você sabia que a disputa pelos tronos que acontece lá, pelo trono, né, The Game of Thrones, é algo que está implícito na Bíblia? Você sabia que aquilo que você assiste, por exemplo, em Dr. House, né? Você vai poder virar para alguém e falar assim, Dr. House é um grande exemplo daquilo que Paulo fala lá em Colossenses, porque nós estamos pegando a cultura de hoje e olhando para ela com a nossa cosmovisão. Não estou dizendo para você que Dr. House, The Game of Thrones, são séries cristãs, pelo contrário. Mas eu estou dizendo que dentro desta cultura que hoje existe, nós podemos olhar para ela e ter pontos de contato ali, através daquilo que nós denominamos como graça comum. Dentro desse contexto, Huckmacher, ele estabelece duas perguntas-chave para cultura e cristianismo. Ele diz o seguinte, a primeira pergunta, qual a atitude do cristão para com a cultura à sua volta? E segundo, que tipo de cultura resultará do estilo de vida do cristão? É o que Paulo fez. A primeira pergunta, qual foi a atitude de Paulo com aquela cultura que estava lá à volta? Ele olhou, tinha lá uma estátua, tinha outra obra de arte, de repente ele olhou uma que estava escrita assim, ao Deus desconhecido. O que ele fez? Agora eu já sei como é que eu prego para esse povo. Ele chega lá, não tem aquela monte de estátuas lá? Vocês viram que tem uma que vocês escreveram lá, o Deus desconhecido? Pois é desse aí que eu vim falar. Vocês não conhecem, mas que agora vocês vão conhecer. Paulo, ele usa exatamente o contexto cultural daquelas pessoas para mostrar a sua cosmovisão. E a segunda pergunta, qual é o tipo de cultura que resulta da nossa vida como cristãos? Isto é, como é que você tem influenciado as pessoas ao seu redor? Na nossa série de hoje, nós temos um personagem que dá nome à série, né? A série se chama Dr. House, né? Ou simplesmente House, né? Que é exatamente baseada na história de Gregor House, que é um médico infectologista. Quem aqui já assistiu pelo menos 1 ou 2 episódios, assim, já viu passando, né? Passa na TV aberta? Já passou? Passaram? Mas você hoje encontra em qualquer lugar, né? São 8 temporadas, na minha humilde opinião, assim, para mim, a melhor série que eu já assisti, certo? Conta a história de um médico, né, extremamente competente, extremamente inteligente, interpretado por Hugh Laurie, que tinha uma capacidade fenomenal de descobrir e de resolver casos clínicos. Essa característica do Dr. House era fenomenal, porque todos os casos mais absurdos que tinham na cidade ou no país eram direcionados para o hospital onde ele estava, porque ele já tinha essa fama, né, de conseguir descobrir, e a série é muito fantástica, né, porque cada episódio gira em torno de um determinado caso. Então chega lá um caso para ele de uma criança que tem um monte de sintomas e sintomas tudo desconexos. E aí ele com a equipe dele, eles vão atrás e aí geralmente ali nos 45 do segundo tempo, de repente ele tem a câmera, dá aquele zoom nele, né? E a coisa esclarece e ele dá o diagnóstico, né? Mais ou menos assim. Tinha uma capacidade fenomenal. E essa capacidade dele de resolver e de acertar os diagnósticos era sem nenhum romantismo.
Porque às vezes tem um pouquinho de romantismo lá no Grey's Anatomy, né? Lá não. Lá o negócio dele é seco, né? Ele não tava nem aí para as crianças, ele acaba com o pessoal da equipe dele. Ele era um cara, e talvez isso acaba nos atraindo no personagem, né? Ele era mal-humorado, cético, individualista, insubordinado, fazia tudo ao contrário que a diretora do hospital mandava. Enfim, se tornou uma série muito famosa. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2008, foi o programa de TV mais assistido do mundo, no ano de 2008. Esse ator, né, ele ganhou vários Globos de Ouro, a série ganhou Emmys, o People's Choice Awards, eles ganharam acho que umas 9 vezes. Enfim, foi uma série que, durante as 8 temporadas, se tornou uma das mais famosas do mundo. E todo mundo ouvia falar do Dr. House. Inclusive, né, na época eu li um artigo que dizia assim, a síndrome do Dr. House, né? Um artigo científico mesmo, né? Porque as pessoas que começavam a assistir demais o Dr. House, né? Chegavam nos consultórios e queriam o diagnóstico ali, que o médico diagnosticasse assim, né? Rapidamente, sem exame, como o House às vezes fazia, né? Então, publicaram até um artigo meio para discutir, né? Essa questão da influência da mídia, né? Chamada lá a síndrome do Dr. House. Mas enfim, o que nós podemos aprender com esse personagem insubordinado, cético, mal-humorado, com a forma que ele lidava com a equipe, a forma que ele vive, o que nós podemos extrair para o nosso contexto? Primeira aplicação, ele era um profissional excelente, um profissional formidável. Por que a chefe dele mantinha ele no hospital? Por mais que ele era custoso, por mais que ele dava às vezes prejuízo para o hospital, tudo ele queria fazer PET scan e era muito caro. Ele queria pegar os exames de biologia molecular e fazer para todos os pacientes. E era tudo muito caro, ele gastava muito dinheiro, mas a chefe mantinha ele ali porque sabia que todo diagnóstico difícil do país podia chegar lá que ele dava conta do recado. Ou seja, ele era um excelente profissional. Eu e você não podemos falar do Evangelho e sermos maus profissionais no nosso ambiente de trabalho. Você não pode ser um profissional meia boca. A Luísa não pode se tornar uma dentista mais ou menos, que prega o Evangelho. O Luca não pode ser um advogado corrupto. Por quê? Porque a nossa fé, ela tem que embasar aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós vivemos. É por isso que no nosso ambiente profissional, nós precisamos dar o nosso melhor e ser o nosso melhor. House, em vários dos episódios, ele virava as noites no hospital até resolver o caso, até dar o diagnóstico final e curar aquela pessoa, que era o objetivo dele. Você está estudando ou você terminou a sua faculdade e você precisa se preocupar com uma coisa. Não adianta pregar o evangelho e ser um profissional meia boca, um profissional corrupto, que faz as coisas de qualquer jeito. A série nos mostra que nós precisamos ser bons naquilo que nós fazemos. A nossa vida, a melhor forma de nós pregarmos é através da nossa vida, através do nosso testemunho está baseado nas nossas atitudes. A competência com a qual nós fazemos as coisas vai embasar o nosso discurso. Se você é competente naquilo que você faz, quando você abrir a boca para falar de Deus, todas as pessoas vão querer te escutar. Todas as pessoas vão querer te ouvir. Agora, se você é aquele profissional que não dá bola para a empresa, que gosta de sair mais cedo, que gosta de ter justificativa para poder faltar o emprego, imagina quando você abrir a boca para falar de Deus. Ninguém vai te ouvir, ninguém vai te dar moral. Por quê? Porque você é um incompetente. Deus te chamou para ser bom naquilo que você faz. Deus te deu dons especial. Que esses dons que Ele te deu, é a parábola dos dons. Deus nos deu os dons para quê? Para que nós possamos multiplicá-los, utilizá-los para a glória do nome dele. Amém ou não? Você está entendendo o que eu estou falando? Essa é a primeira aplicação nossa. Quando nós olhamos lá em Colossenses capítulo 3, versículo 23, diz que tudo quanto for colocado em nossas mãos, nós devemos fazer o quê? De todo o coração, como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor e não para os homens. O que isso significa? Se te mandarem lavar o banheiro da empresa, vai lá e lava bem, deixa brilhando. Se te derem uma função nova na empresa e não é aquilo que você queria. Se o seu chefe te mandar fazer uma coisa, você fala assim, mas isso aqui está fora do motivo pelo qual eu fui contratado. Pega e faz bem feito.
Porque você não está fazendo para o seu chefe, você não está fazendo para as pessoas, o seu trabalho. E aí eu vou entrar já no próximo tópico que diz isso. O seu trabalho faz parte daquilo que eu preguei semana passada. Quem estava no culto aqui semana passada, né? Se você não estava no culto, a mensagem já está disponível lá, mensagem Magnificar, né? Você pode acessar lá no nosso YouTube lá. Eu falei sobre a liturgia do ordinário. Nossa vida ordinária, ela tem que ser uma liturgia, isto é, o jeito que você vive, a forma como você faz as coisas, tem que servir para adorar a Deus. E aí eu entro na segunda aplicação. Ele era, House, um profissional enjoado, nada empático. Aí nós vemos o outro lado da moeda. Ele era um bom profissional, fazia bem feito, mas ele era enjoado, era chato com a equipe dele. Ele, às vezes, entrava na vida pessoal da equipe dele. Isso gerava desgaste, isso gerava briga no meio da equipe dele. A nossa vida ordinária, ela é muito importante. A humanidade hoje é uma humanidade cansada. É uma humanidade que não tem... É uma humanidade que pode... publicar 200 tweets num dia, postar 200 fotos com 1 milhão de legendas, que mesmo assim é uma humanidade que sente a necessidade de ser ouvida. As pessoas hoje não têm com quem conversar. As pessoas hoje procuram quem possa ouvi-las. E parte da nossa liturgia do ordinário é no nosso emprego, é no nosso ambiente de trabalho, ouvir o sofrimento das pessoas, ouvir a dor das pessoas. Deus nos chamou para isso. Eu não posso ser antissocial só porque aquela pessoa não tem a mesma fé. Ah, não vou conversar com ele não, porque ele é ateu. Como é que você vai converter ele? Ah, não, ele é católico, eu sou protestante, não vou estabelecer laços de amizade. Como é que você vai ser luz na vida dele? As pessoas hoje, elas querem falar, as pessoas hoje, elas querem ser ouvidas. E Deus te chamou para isso. Deus te chamou para exercer uma liturgia no ordinário. Às vezes você não vai subir nesse altar aqui para pregar para as pessoas. Às vezes você não vai ter um palanque para pregar para as pessoas. Mas às vezes Deus vai te dar um púlpito dentro do coração do seu colega da sala de aula. Deus vai te dar um púlpito dentro da vida daquela pessoa que trabalha lá do seu lado. E esse púlpito você precisa usar. Aquela pessoa, ela quer falar, ela quer ser ouvida. E através daquilo que ela está falando, você não pode ser antissocial. Você tem que ser servo de Deus para usar aquilo ali, para influenciar a vida dela. Então nós aprendemos que House era um excelente profissional e nós temos que ser como ele nesse motivo, nesse aspecto. Mas ele era totalmente antissocial e eu não posso ser antissocial se eu quero pregar a palavra de Deus, se eu quero ser testemunho vivo de Deus nessa terra. A terceira aplicação que nós temos é que quando nós assistimos a série, para quem lembra da série, você olha para a figura do Dr. House e você lembra de uma coisa. Desde o início da série, ele mancava. E ao longo da série ele começa a usar uma bengala e isso vira a marca registrada dele, né? Ele anda sempre com uma bengala. Quando eu olho para essa característica, né? Essa caricatura lá daquele médico que resolvia todos os problemas dos outros, curava todos, descobria todos os diagnósticos, mas o diagnóstico dele, ele não resolvia. Sabe o que eu consigo captar nisso aí? E a forma com a qual o link que eu consigo fazer com isso? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17, quando Paulo diz, deixou-me um espinho na carne. O apóstolo Paulo pregou para tantos, o apóstolo Paulo orou por tantos, o apóstolo Paulo ressuscitou o jovem que caiu lá do telhado, o apóstolo Paulo falou da palavra de Deus, o apóstolo Paulo serviu nos propósitos de Deus, mas o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. E sabe o que eu acho mais interessante que nesse versículo Paulo fala? Colocou-me um espinho na carne a fim de que eu não me exaltasse. Eu acho isso fantástico. Sabe o que isso significa? Quando eu vejo House mancando, e essa característica durante a série, não sei se você tem um episódio que ele tenta fazer uma autocirurgia, ele abre a perna dele, né? Ele monta uma espécie de mini UTI dentro do quarto dele e ele rasga a perna dele ali, ele tenta fazer uma própria cirurgia para fazer uma ligação, a gente já está mais lá para o 5º episódio lá da temporada, e aí era um nervo relacionado a um acidente que ele teve, e ele faz uma própria cirurgia na perna dele, né? A chefe dele chega lá e ele está quase entrando em coma,
Ao longo da série também ele começa a se viciar num medicamento que era o Vicodin, né? Um meio que alucinógeno que tirava a dor. Então quando ele tomava o comprimido lá, ele ficava bem com todo mundo e ele começa a utilizar aquilo, mas a dor da perna dele e o espinho na carne dele segue ele por toda a série. O que eu estou querendo dizer com isso? Da mesma forma que Deus deixou um espinho na carne de Paulo, da mesma forma que eu olho para a série e eu vejo lá o Dr. House mancando, todos nós temos uma dor dentro de nós. Você carrega uma dor que às vezes ninguém conhece. Talvez uma dor que você adquiriu semana passada ou uma dor que você carrega há anos e anos. Todos nós, às vezes, mancamos em um determinado aspecto da nossa vida. E muitas vezes a nossa oração para Deus é: por que, Deus, que o Senhor não resolve esse problema meu? Por que o Senhor não resolve esse problema da minha família? Esse espinho que existe na minha família? Por que o Senhor não resolve esse problema que eu tenho aqui? Por que até hoje eu tenho que conviver com essa situação? Geralmente a dor se torna um mistério, assim como foi um mistério na vida do personagem durante toda a série. E existem determinadas dores no nosso coração e na nossa alma que só o Espírito Santo de Deus conhece. Muitos de nós carregamos, e eu disse, a humanidade hoje está doente. Quantas e quantas pessoas carregam dores herdadas ao longo da sua vida? E você foi criado para levar a cura para essas pessoas. Você tem na palavra de Deus a forma de levar a cura para dentro da sua casa, para dentro do seu ambiente de trabalho, para dentro da sua escola. E a cura do seu coração, a sua cura interna, que você às vezes questiona: Deus, por que até hoje esse problema não se resolveu na minha vida? A pergunta não deve ser por que ainda não se resolveu, mas a pergunta deve ser: por que o Senhor está permitindo com que eu passe por isso? Porque quando nós entendemos, o apóstolo Paulo entendeu o motivo de Deus dar um espinho na carne dele. Para quê? Para que ele não se vangloriasse. Muitas vezes, nós, como homens, somos corrompidos. É o que eu disse no início, a cosmovisão do homem caído. Nós somos corrompidos. Dá um pouquinho de fama para nós, né? Dá um selo azul no Instagram. Agora todo mundo pode comprar, né? Mas dá seguidores, dá like. A pessoa se enche, eu sou poderoso, né? Aquela frase: dê o poder para o homem, você vai conhecer ele, né? Muitas vezes Deus está nos tratando com a dor. E a dor é importante por conta disso. Nós precisamos entender a dor e saber passar pela dor, porque nesse instante Deus está nos moldando, Deus está trabalhando em nós, Deus está nos capacitando, Deus está nos tornando pessoas melhores. Nós precisamos não perguntar para Deus: Deus, por que o Senhor não acaba com essa dor? Mas Deus, o que o Senhor quer fazer comigo através dessa dor? E muitas vezes, quando nós menos percebermos, Ele vai pegar essa dor e arrancá-la do nosso coração. Eu só quero te dizer uma coisa: Deus, o Deus que nós servimos, é o Deus que conhece as angústias, as suas dores, seus sofrimentos, suas dificuldades. E Ele é aquele que no momento certo irá arrancar do seu coração toda tristeza, toda lágrima. A Bíblia nos ensina que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria, ela vem logo pela manhã. Para terminarmos, a penúltima aplicação: Dr. House tinha uma influência muito grande. Ele tinha uma influência fenomenal sobre o Wilson, que era o grande amigo dele. E eu pergunto para você: como você tem influenciado seus amigos? Se eu encontrasse 5 dos seus melhores amigos e perguntasse para eles: quem é o Igor? O que será que eles iriam me responder? Quem é o Marcelo? Se eu fosse lá na sala de aula do Marcelo, um dia que o Marcelo não estivesse, falando assim: contem para mim quem é o Marcelo. O que será que as pessoas me contariam a seu respeito? Como é que você tem influenciado as pessoas que estão ao seu redor? Como é que você tem levado a cosmovisão bíblica para as pessoas que estão ao seu redor? Como é que você tem feito as pessoas conhecerem o Deus da Bíblia através de você? Segundo, House tinha uma influência enorme sobre a sua equipe. E aí tem uma transição da 3ª para a 4ª temporada, que ele muda a equipe, aí ele vai fazer uma seleção. Para mim é a melhor parte da série, né? Ele vai eleger novas pessoas ali, e um dos que faziam parte da equipe dele, eu vou dar um spoiler, né? Ele, de uma temporada lá para outra, da 4ª para a 5ª temporada, ele vai para um sanatório, pela utilização do medicamento, e ele fica internado. E aí o Eric Foreman, que era um
um funcionário dele, fazia parte da equipe, assume a liderança. E aí ele tem que voltar para o hospital e se submeter àquele que era o seu servo, né? A minha pergunta para você é, como é que você anda a nível de submissão? Você tem respeitado as pessoas que você precisa respeitar? Porque a Bíblia nos ensina algo muito claro. A obediência e a submissão, elas precedem a honra. Você quer ser honrado? Como é que você tem respeitado aqueles que estão em cargos acima de você? Por último, ele seleciona uma das garotas lá, que até ela era uma aluna e ela fica conhecida na série com o número dela lá da seleção, e ela era o número 13. Ele chama ela de 13. E ela desenvolve uma doença terminal. E a partir daquele momento ele começa a olhar para ela não apenas como uma funcionária dele, mas como alguém que precisava dele. Deixe-me te dizer uma coisa. O mundo hoje, as pessoas ao seu redor encontram-se com doenças terminais. Deixa eu te contar uma coisa. Daqui 50 anos, talvez você vai ser lembrado apenas com uma foto em cima de uma estante de alguém. Vamos colocar mais? Daqui 80 anos, você não vai estar mais aqui e talvez nem a sua foto esteja em cima daquela estante. Talvez as suas lembranças estarão apenas num HD de alguém, seu bisneto, seu tataraneto. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que todos nós somos passageiros por aqui. Da mesma forma que as pessoas que estão ao nosso redor. E a minha pergunta para você é, como é que você tem tratado pessoas que amanhã podem não mais estar ao seu lado? Como é que você tem cuidado das pessoas? Como é que você tem amado as pessoas? E aí, para terminarmos, a série, ao longo de todas as temporadas, o House, ele tem uma frase que é a frase célebre da série, que é Everybody Lies. Sempre quando ele está terminando uma consulta lá, que ele resolveu o problema, está terminando um episódio, ele usa a frase, todo mundo mente, né? E é interessante porque ele vai falando a frase ao longo da série, e eu lembro, né, que às vezes eu pensava na frase, todo mundo mente, né? E sim, todo mundo mente, né? Na vida todo mundo mente. Só que você sabe aquela frase de mãe? Que mãe fala, você não é todo mundo. Todo mundo mente, mas você não foi chamado para viver uma vida de mentira. O Senhor te chamou para viver uma vida que é real. E a vida que Ele tem para você, ela vai muito além daquilo que nós fingimos que somos nas redes sociais. E aí, dentro desse aspecto, eu gostaria de terminar não só o nosso episódio de hoje, mas a nossa série, lendo o que Francis Schaeffer diz sobre a nossa forma de agir como cristãos dentro da cultura da nossa sociedade moderna. Ele diz assim: nenhuma obra de arte é mais importante que a própria vida do cristão. E todo cristão deve se preocupar em ser um artista nesse sentido. Ele pode não ter o dom da escrita, nem o da composição, nem o do canto ou da pintura, mas toda pessoa tem o dom da criatividade, no que diz respeito à forma como vive a sua vida. Nesse sentido, a vida do cristão deve ser uma obra de arte. A vida do cristão deve ser algo verdadeiro e belo, em meio a um mundo perdido e desesperado. Se o mundo onde nós estamos é um mundo caído, cheio de mentira e depravação, Deus te chamou para ser uma artista e trazer a beleza ao coração e à vida das pessoas. Que assim seja sobre você e sobre o seu futuro. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Você pode ficar de pé? Senhor, nós te louvamos pela tua grandeza, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez conosco ao longo desse mês. Obrigado por cada palavra que foi ministrada aqui, que cada uma delas, ó Deus, seja uma semente e que como cristãos nós possamos ser artistas, ó Deus, ao levar a tua palavra, ao pregar o teu evangelho, ó Deus, ao servir o ministério sagrado do Senhor. Que a palavra do Senhor em nossos corações seja transformadora, seja viva, nos dê humildade, Pai querido, para reconhecer os nossos erros e para reconhecer o Senhor como nosso único Salvador. Nós te louvamos aqui nesse
lugar com o nosso coração cheio de alegria e convicção daquilo que o Senhor representa em nosso ser e em nossas vidas. Nós te louvamos e te adoramos, oramos em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém, amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.